e o ministro André Mendonça agiu corretamente ao autorizar a operação. Quem acha que domina todas as coisas, que é bom por si mesmo, que é sábio por si mesmo, que tem as regras e é capaz de manipular a história. E eu me divirto num bom sentido, porque essas pessoas que acham que vão dominar as coisas, manipular as pessoas, fazer os movimentos, eu fico pensando, gente, eles não conhecem Deus. Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e este é seu canal de notícias, milagre e de Deus na sua família. Deixe-me abrir o coração para você. Eu sou deficiente visual, eu não enxergo nada, mas surgiu um óculos que ele me ajuda a ler a Bíblia e que ele também me ajuda a preparar os sermões. Tem mais informação sobre uma campanha que nós estamos fazendo para comprar esse óculos, lá no primeiro comentário fixado. Vai lá, de repente Deus te toca e você também nos abençoa. Não perca tempo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, seja membro do nosso canal e vamos para o vídeo, porque hoje Deus já está falando com você. O senador Flávio Bolsonaro elogiou a atuação do ministro André Mendonça após a nova etapa da operação da Polícia Federal que investiga o caso Master. De acordo com Flávio, o ministro demonstrou firmeza ao permitir o avanço das investigações em um caso que vem agitando os bastidores de Brasília e envolvendo figuras influentes da política e do setor financeiro. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o senador declarou que o povo brasileiro espera que tudo seja investigado até o fim e voltou a defender a instalação de uma CPMI para aprofundar as apurações. O caso envolve suspeitas de movimentações financeiras bilionárias e operações consideradas fora do padrão. Enquanto a Polícia Federal continua avançando nas investigações, aumenta a expectativa sobre os próximos capítulos do caso Master. Uma declaração forte do ministro da Suprema Corte, André Mendonça, também repercutiu durante uma ministração em uma igreja ao falar sobre o poder, orgulho e fé. Durante a mensagem, Mendonça destacou com firmeza que existem pessoas que acreditam controlar tudo ao redor, manipular cenários e definir os rumos da sociedade, apenas com a própria inteligência. Segundo ele, muitos se enxergam como sábios e poderosos, ignoram a verdadeira autoridade de Deus. O ministro ainda afirmou que jamais se considerou alguém superior e declarou que sua força não vem da aprovação humana. Em um tom mais pessoal, disse que prefere caminhar lado do simples e ressaltou que tudo o que conquistou aconteceu pela vontade de Deus. Segundo ele, muitos enxergam. Ao encerrar, reforçou que a verdadeira força nasce da fé em Jesus Cristo. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia, do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento,
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Até aqui. Convido você a orar comigo nesse momento. Pai, obrigado por tua palavra. A tua palavra é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela transforma, ela divide e discerne entre o bem e o mal, o certo e o errado. Ela é loucura. Obrigado, Deus. Obrigado. Porque tua palavra é loucura, mas ela salva, ela restaura, ela edifica vidas, Pai, que estavam perdidas, como a minha, para a honra e para a glória do teu nome. Fala aos nossos corações nessa noite, Deus. Nós queremos te ouvir. Que o Senhor possa edificar a tua igreja, que o Senhor possa trazer uma palavra de esperança, de paz, que o Senhor possa nos edificar individualmente como corpo de Cristo, para a honra e para a glória do teu santo nome. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu estou apanhando aqui um pouco. Deixa eu organizar aqui. Isso. Agora sim. Eu tenho meus toques, vou confessar para vocês. Eu fiquei doido hoje. Eu tenho minhas canetinhas lá em casa. São 24 mais 36 canetinhas marca-texto. E eu me divirto com aquilo. E eu cheguei hoje para preparar o sermão, só estava o amarelo, eu fiquei doido. Mas em São Paulo eu tenho uma caixa de lápis de cera de cor de 24 cores, que eu também vou rabiscando, e cada cor tem um significado para mim. E eu não achei, fiquei doido. Então tá só aqui o amarelo, esse texto aqui. Na verdade é o texto bíblico, porque eu pego a Bíblia, é o meu jeito fácil de pregar. Eu leio aqui na Bíblia para vocês acharem que eu não estou lendo coisas apócrifas. Mas aqui na verdade é a Bíblia, é o mesmo texto, que eu vou dividindo já nos meus esquemas aqui. Então não estranhe não, aqui é o texto bíblico também. Deixa eu pôr aqui quietinho agora. Isso. Meus irmãos, eu conversava mais cedo com o presbítero Milton e tentando entender o GEPANDA, e que bênção, sexta conferência. Obrigado aos irmãos que organizaram, que projetaram. Obrigado, louvo a Deus pela vida de vocês. E tentando, à luz desse texto, foi o que Deus colocou no meu coração, compartilhar um pouco aquilo que Deus falou a mim com vocês. Então nós vamos percorrer um pouco esse texto e nós vamos parando para ir tentando explicar aquilo que eu pude compreender no contexto de hoje, no dia de hoje. Irmãos, reparai. Irmãos, prestem atenção. É o momento de nós aquietarmos o coração e refletirmos sobre a nossa vocação. Nossa vocação como igreja, nossa vocação como crentes em Cristo Jesus. Porque a nossa vocação como igreja e como crentes, ela tem que encontrar em Cristo a resposta exata daquilo que Deus quer de nós. Você tem uma vocação. Talvez a vocação de vocês seja em Cristo Jesus pregar esse evangelho a um grupo especial de pessoas. A vocação de vocês
é um chamado especial. Minha vocação, vocação do reverendo Arival, pregar o evangelho, pastorear a igreja. Ele de uma maneira como Deus o chamou, forma exclusiva na igreja, a mim de forma, como se diz, bivocacionada, tendo tanto uma vida ministerial na igreja, como uma vida, entre aspas, secular, mas que não é secular, que na verdade é um ministério também, não deixa de ser um ministério, e por isso meu grande temor e tremor diante de Deus, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, e eu tenho alguma dimensão, talvez não a exata dimensão, mas alguma dimensão de que Deus vai cobrar mais de mim, em vários aspectos. E talvez você, nessa perspectiva, e olhando para você, você tem a sua vocação aqui a médicos, profissionais de saúde, a pais, a pessoas autistas, a pessoas como eu que tem toque, a pessoas que como eu também tem déficit de atenção, ao mesmo tempo é hiperativo. A minha hiperatividade é de outra forma. Eu estou falando aqui confessando, a minha esposa sabe disso, meus filhos sabem disso. Mas talvez vocês olhem para mim e, como disse a nossa irmã, vem alguém aí que é diferente, alguém importante. Mas o André não nasceu pastor, o André não nasceu ministro do Supremo Tribunal Federal. O André, como vocês, tem a sua história, com suas dificuldades, com seus dilemas. E esse texto sempre fala muito comigo, porque esse texto é um pouco a história da minha vida. Talvez você imagine, não, o ministro está lá porque ele é sábio, o ministro chegou lá porque ele é instruído, ou porque ele tem uma inteligência fora do comum. E eu queria dizer e provar para vocês que não é assim. Algumas coisas que eu vou falar aqui, talvez você já tenha ouvido em alguma outra pregação, eu falei muito poucas vezes, mas já falei. Mas a grande verdade é que eu não fui um desses vocacionados e chamados porque eu era sábio, porque eu era poderoso ou porque eu era de nobre nascimento. Ao contrário, eu sou um exemplo vivo de que Deus chamou alguém que não era sábio, que não era poderoso e que não era de nobre nascimento. Em 1997 ainda, 29 anos atrás, eu ainda estava aqui em Miracatu, no Vale do Ribeira, uma cidade com 18 mil habitantes, grande parte dos cidadãos ainda moram na zona rural, então uma cidade pequena, rural e pobre. É a região mais pobre do estado de São Paulo, para quem não conhece bem o estado de São Paulo. E minha esposa também de lá. Nossos avós se conheciam, nossos pais, nossos tios. E eu me lembro, morava ali em Miracatu, ainda bem pequeno. Meu pai trabalhava no Banespa, que era o banco do estado de São Paulo, e nós nos mudamos de Miracatu, ali em 79 para 80, para Itanhaém, aqui no litoral de São Paulo, que também não é uma cidade rica, mas eu me lembro que eu chego no primeiro dia de aula, e um aluno novo, segundo ano, eu tinha ali exatos 7 anos de idade. E a professora pergunta: você, seu nome? E um menino de 7 anos, André. E de onde você veio? Eu vim de Miracatu.
E a professora então diz o seguinte: nossa, só vem gente burra desse lugar. Ela nem me conhecia. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu também já fui desacreditado. E durante muito tempo eu não queria mais voltar para a escola. Eu ia chorando para a escola. Porque eu passei a acreditar que eu era aquilo. Meus pais tentaram me transferir de escola, entenderam depois que não era a melhor forma. O fato é que durante muito tempo eu acreditei naquilo. Durante muito tempo, eu diria anos e anos. Ao mesmo tempo, meu pai cresceu na zona rural, minha mãe de uma família muito humilde também. Então, meu pai estudou em escola agrícola, depois fez o concurso para o banco. Proporcionou, é verdade, um nível de classe média para nós. Mas as nossas origens são muito simples. E durante toda a minha vida, a partir ali do 8º ano, um amigo de escola acreditou em mim e começou a estudar comigo. Foi aí que eu comecei a ir melhor. Mas eu sempre tive muita dificuldade até aquele momento. E é curioso que ali eu tinha ali meus 12, 13 anos, foi o período do meu batismo, foi o período que eu recebi meu chamado ministerial, que eu já queria ser pastor, sabendo que eu não era um sábio, segundo a carne, sabendo que eu não era um poderoso, e sabendo que eu não era de nobre nascimento. Interessante que eu já estava na Advocacia Geral da União, morando em Brasília, ou seja, Deus já havia feito tanta coisa boa na minha vida. Eu já tinha sido advogado da Petrobras, por aprovação num concurso. E é interessante essa história também, porque como é que eu passo no concurso da Petrobras? Eu terminei o curso de Direito, fui fazer um cursinho que lá em 94 tinha aqui em São Paulo, chamado Damásio, e abri o concurso para advogado da Petrobras. Aí eu tinha que fazer a inscrição ali na Avenida Paulista, numa agência grande do Banco do Brasil que tem ali, e há muito tempo não tinha concurso da Petrobras e a fila dobrava os quarteirões ali. Então nós já estávamos, eu e um amigo que morava comigo, há cerca de 3 horas ali na fila, e ainda faltava muito, e um sol na cabeça, e ainda recém-formado. Eu me lembro, esse amigo então vem e diz: André, eu não vou ficar mais na fila, a fila nem anda, isso aqui nós vamos passar o dia aqui, não, eu vou embora. Eu falei: não, eu vou continuar. E esse amigo vem e diz: para que você vai continuar? Você não vai passar mesmo? Aí eu já estava assim, vacinado. Falei: agora eu fico nessa fila, ninguém me arranca desse lugar. Passei no concurso. Aí estava lá na Petrobras. Só que eu queria ir para uma cidade que tivesse seminário e que eu pudesse ganhar um dinheiro para poder sustentar minha família. E o advogado da Petrobras na época ganhava muito mal. Eu ganhava lá em torno de R$1.800, R$2.000 bruto por mês. Então fui fazer o concurso da AGU. Estou lá no Rio de Janeiro, vou lá nos Correios, faço a inscrição. Agora tem que estudar. Só que eu não tinha tempo para estudar, eu trabalhava demais.
E a prova ia ser num domingo, e no sábado à noite, eu jantando ali, morava com outro amigo, dividi apartamento com ele ali no Rio, que também trabalhava na Petrobras. E ele: e André, vai fazer o concurso amanhã? Eu falei: pois é, rapaz, eu não sei, eu não estudei nada. Aí esse amigo vira para mim e fala: não adianta, que você não vai passar mesmo. Aí eu falei: amanhã. E Deus me fez, Arival, acordar com uma enxaqueca. Aquele dia eu tomei, brincando, mais de 5 comprimidos. Eu fiz a prova debaixo de remédio, tentando melhorar. Passei na primeira fase, por 1 ponto. Aí chego lá em casa, passei. Aí meu amigo: a primeira fase é sorte. Aí eu falei: não é possível. Aí eu tinha um monte de férias acumulada. Eu falei: quer saber? Falei lá com o chefe. Falei: eu vou emendar todas as férias aí. Fiquei trancado 60 dias dentro de um quarto. Só saía para comer e para ir no banheiro. Passei. O que eu quero dizer com isso é que a vida do crente é a vida onde as pessoas viram para você e dizem: você não consegue, você não pode, você não vai chegar lá. Olhemos para a vida de Jesus. Pode vir coisa boa de Nazaré. Filho de uma mulher simples, de um carpinteiro. Não tinha onde reclinar a cabeça, dizem as Escrituras. O que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, é que nós somos as coisas loucas desse mundo. Eu sou também. Nós somos as coisas fracas desse mundo. Interessante que hoje às vezes sai notícia nos jornais. Ainda hoje, saía antes: o André, ele é ministro, segundo ministros do Supremo. Então alguém está falando: ele não tem estofo. E eu falo: sabe o que? Glória a Deus, porque o meu estofo não vem dos homens. Porque à luz dos homens eu sou o fraco mesmo. À luz dos homens eu sou um crente que não é tão racional, que às vezes é emotivo, que gosta de andar com os fracos, que não gosta de andar com os fortes. Por isso, minha irmã, quem está aqui não é alguém especial. Quem está aqui é alguém que representa isso, as coisas loucas desse mundo. Quero dizer inicialmente que você não está sozinho nessa, que eu estou no mesmo barco que você, e que a nossa grande força não vem de nós, vem de Jesus Cristo. Porque quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. E é interessante que quando as pessoas me olham e percebem e fazem uma leitura humana de fraqueza, entendam isso. Para mim é sinal de que eu estou forte diante de Deus. Porque se as pessoas olharem para mim e virem altivez, e virem uma segurança e um domínio próprio que vem de si mesmo, algo que
É como se ele por si só dominasse a situação. Para mim, aí acende o sinal do alerta, de que eu estou me descolando das minhas origens, de que eu estou deixando de ser quem de fato eu sou. Alguém que carece da graça, do amor, da misericórdia de Deus. É por isso que ali no verso 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Porque se eu for o sábio, Deus vai escolher um louco para me envergonhar. Mas se eu for o louco, Deus vai me escolher naquelas situações específicas para confundir quem acha que domina todas as coisas, que é bom por si mesmo, que é sábio por si mesmo, que tem as regras e é capaz de manipular a história. E eu me divirto num bom sentido, porque essas pessoas que acham que vão dominar as coisas, manipular as pessoas, fazer os movimentos, eu fico pensando, gente, eles não conhecem Deus. Deus não está lá de dedo, ele bagunça o tabuleiro de um jeito que o cara não sabe nem onde ele está mais. E que a cova que às vezes cavam para nós é a cova que eles mesmos vão cair. E que todas as vezes que nos desacreditarem, é o momento que Deus vai vir para nós e dizer: eu acredito, porque eu te escolhi, porque você é vocacionado. Você é vocacionado para servir a Deus. Você é vocacionado para tomar a cruz e me seguir. Você não é vocacionado para pegar um avião e passar as férias. Você pode fazer isso, eu gosto de passar as férias, pegar o avião, passar as férias numa praia, é muito bom, mas essa não é a nossa vocação. A nossa vocação é amassar barro. A nossa vocação é capinar. A nossa vocação é fazer o simples. A nossa vocação é estar num deserto e ver Deus fazer um oásis. A nossa vocação é ver todos contra nós e nós sozinhos, mas com Deus junto conosco. A nossa vocação é lidar com as dificuldades. A nossa vocação é entregar todos os nossos caminhos para ver Deus, que escolheu os humildes, que escolheu os desprezados, que escolheu aqueles que não são, para reduzir os que são a nada. Diz um outro texto, numa outra versão, a aniquilar os que são, a reduzir a pó. Não que nós trabalhemos para que os outros sejam reduzidos a pó, mas é aqueles que não acreditam em nós, aqueles que nos querem humilhar, aqueles que querem dizer palavras desencorajadoras para mim e para você. É nesse momento que Deus vai trabalhar na nossa vida. Meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza que você já ouviu palavras ainda piores, menos encorajadoras dos que aqui eu ouvi, mais vezes do que eu. Mas eu quero dizer para você que quando isso acontecer, quando te chamarem de burro, quando desacreditarem, disserem que você não pode, que você não consegue, que você não tem condições, que você não nasceu para aquilo, que você não vai ter acesso àquilo, é o momento, é a senha de que Deus vai operar e que Deus vai transformar as circunstâncias, de que Deus vai mudar as circunstâncias
e diz que Deus vai trabalhar e mudar os algoritmos. Tá na moda falar em algoritmo, né? Então, a rede social é assim: não, temos que trabalhar contra, porque eles põem os algoritmos lá, esses algoritmos levam a gente para um resultado. E aí os caras querem brigar. Mas quem tem o algoritmo da história? Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, Deus muda tudo. As coisas estavam indo para cá, Deus faz ir para o lado oposto. E é assim com a minha e com a sua vida. Agora, cuidado, não nos vangloriemos na presença de Deus. Quando Deus nos dá a vitória, não é para nós dizermos: isso foi porque eu sou bom. É porque Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, teve compaixão de nós e nos amou. E nos amou desde antes da fundação do mundo. Nos predestinou e nos chamou para sermos especiais, no sentido mais puro da expressão do que é o amor de Deus. Eu queria concluir essa palavra lá no verso de número 30. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Você, meu irmão e minha irmã, seu filho, seu neto, seu esposo, sua esposa, as pessoas que você cuida, elas se tornaram da parte de Deus em Cristo Jesus propriedade exclusiva dele. Quando ele diz você é dele, vós sois dele, é que ninguém toca em você sem a autorização dele. Que você que não era povo agora é povo. Que você que não era cidadão agora é cidadão. Que você que era um desacreditado agora tem um Deus que acredita em você, que mandou seu filho Jesus para morrer por você.